Boa tarde, meus queridos alunos. Como vocês sabem, dia 7 está chegando. Como é feriado, nós vamos trabalhar sobre esse assunto, então, hoje na nossa aula de História e Geografia. Então, 7 de setembro, Independência do Brasil. Aí a tia Carla colocou aqui um vídeo, né? Momento histórico, Independência do Brasil, que é do Quintal da Cultura. Assista para saber um pouquinho mais sobre esse assunto. E sabendo também que a independência do Brasil não foi da noite para o dia. Várias coisas aconteceram até chegarmos à independência do Brasil, tá? Então, independência do Brasil. Ela é comemorada em 7 de setembro, foi um acontecimento que mudou o rumo da nossa nação, ou seja, do nosso país. Transformou a nossa nação, que era totalmente dependente de Portugal, em um país totalmente livre, né? De Portugal, independente para tomar suas atitudes, criar suas leis, suas normas, né? Então, vários eventos, várias coisas aconteceram até nós ficarmos independentes de Portugal, até a gente não precisar estar sobre as ordens, sobre o domínio de Portugal, tá? Então, olha só, como que foi acontecendo? Um dos fatos para nós chegarmos à nossa independência foi que a família real, ou seja, o rei, né, o príncipe, vieram junto com a família real chega no Brasil, tá? A chegada da família real ao Brasil. Então, com essa chegada da família real, o que aconteceu? Aconteceu uma melhora na economia da população. O que é a economia? É a forma como as pessoas compram, vendem, recebem seu salário. Isso foi mudando. As condições econômicas, as pessoas tinham mais condições, ter mais dinheiro para poder comprar, para poder vender, tá? E como que aconteceu isso? Aconteceu com a abertura dos portos. O que são portos? Lá onde tem o mar, para os navios trazerem mercadoria, lá ficam os portos, tá bom? Então ficou mais fácil para o Brasil atender a elite agrária, tá? As pessoas que tinham que comprar, as pessoas que tinham que vender, os portos abertos, né? Isso foi em 1808. Não foi com Dom Pedro, ainda era Dom João VI, pai de Dom Pedro, da família de Dom Pedro. Isso foi ajudando para que chegasse até a nossa independência. Então, a primeira coisa foi a chegada da família real. Se eles não tivessem vindo para o Brasil, saído de Portugal, vindo para o Brasil, nós não teríamos conseguido ser independentes, nós seríamos colônia de Portugal, tá? Um fato muito importante, o príncipe regente, que agora é Dom Pedro, né? Porque Dom João voltou para Portugal e ficou Dom Pedro. Dom Pedro. Durante um tempo, Dom Pedro seguiu ordens da coroa portuguesa, da corte portuguesa. Mas depois, Dom Pedro começou a transformar o Brasil com leis vindas dele, não mais atendendo às ordens de Portugal. Ele foi atendendo às necessidades da população, tá? Então, Dom Pedro viu que o Brasil tinha condições de sobreviver sem ter que dar satisfação a Portugal. E isso contribuiu para que o Brasil pudesse ser independente. Tanto é que Dom Pedro viu que isso era tão possível que ele foi lá para as margens do rio Ipiranga, né? E gritou independência ou morte. Por quê? Porque ele sabia que o nosso país não precisava mais estar sob o domínio de Portugal, tá bom? Uma curiosidade, um dos primeiros a reconhecer o Brasil como nação foi os Estados Unidos. O reconhecimento de Portugal veio depois que os Estados Unidos já tinham reconhecido, em 1825.
Em troca, ele teve que pagar para Portugal reconhecer, tá? Teve que dar uma indenização de 2 milhões de libras, tá? Por quê? Portugal não queria perder o Brasil, porque o nosso país é um país rico, rico. Tudo que a gente planta dá. Nós tínhamos também uma riqueza de ouro, de minério, que foi explorado por Portugal. Portugal não queria perder, não é? Essa riqueza que é o Brasil. Então, para reconhecer essa independência, uma curiosidade é que teve que se pagar, né? Portugal foi pago, Estados Unidos não. Estados Unidos reconheceu que o Brasil era uma nação que conseguia sobreviver independente de Portugal, tá? Eu estou também mandando um vídeo, tá? Dom Pedro I, do Quintal da Cultura. Assista, que é interessante a visão que você vai ter sobre Dom Pedro. Ó, esse aqui é o Dom Pedro, tá? Mandei uma foto para você ver, tá? Então assista aqui, que vai ser bacana. Até a próxima aula, sabendo que amanhã nós teremos a nossa avaliação que está na plataforma. Você tem aí você tem que fazer amanhã e tem o horário, tá bom? Não se esqueça de devolver essa atividade para mim. Quem não conseguir imprimir, vai buscar na escola, tá? A atividade impressa para devolver, tá bom? Um grande beijo. Até a próxima. Não fique com medo de fazer avaliação. É tudo que nós trabalhamos durante as aulas. O conteúdo apresentado é o que a tia está fazendo na avaliação, tá? Vocês são capazes, eu acredito no potencial de vocês, tá bom? Ó, beijo.